Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Então, vamos continuar de onde a gente parou da última vez? Uma vez que estivemos fascinados pela beleza e felicidade que surgem das qualidades gêmeas do desejo, kama, e da raiva, krodha, em muitos de nossos nascimentos anteriores, e permitimos que elas florescessem de muitas maneiras, essa prática tornou-se profundamente enraizada em nosso coração. Esses hábitos profundamente enraizados não podem ser erradicados por meras palavras. Eles são tão fortes que eles brotam repetidas vezes. Nós temos recebido com prazer e felicidade as más qualidades que entraram em nossa mente. Agora, nós temos que expulsá-las com a mesma intensidade de sentimento de desapego e renúncia. Nós devemos fazer algumas práticas para esse propósito. No início, o desejo, kama, parece ser muito agradável ao homem. Ele tem um sabor muito doce, mas, gradualmente, ele desenvolve azedume. Se você quiser mantê-lo à distância nesse estágio, isso já não será possível. Portanto, o desejo, kama, deve ser mantido à distância desde o início, através do desapego, vairagya. Às vezes, o desejo, kama, e a raiva, krodha, tentam juntos atacar o homem. Portanto, eles devem ser mantidos sob controle desde o início. Se não pudermos controlar o desejo e a raiva, não poderemos conquistar a graça de Deus. Vou reler. Uma vez que estivemos fascinados pela beleza e felicidade que surgem das qualidades gêmeas do desejo, kama, e da raiva, krodha, em muitos de nossos nascimentos anteriores, e permitimos que elas florescessem de muitas maneiras, essa prática tornou-se profundamente enraizada em nosso coração. Esses hábitos profundamente enraizados não podem ser erradicados por meras palavras. Eles são tão fortes que eles brotam repetidas vezes. Nós temos recebido com prazer e felicidade as más qualidades que entraram em nossa mente. Agora, nós temos que expulsá-las com a mesma intensidade de sentimento de desapego e renúncia. Nós devemos fazer algumas práticas para esse propósito. No início, o desejo, kama, parece ser muito agradável ao homem. Ele tem um sabor muito doce, mas, gradualmente, ele desenvolve azedume. Se você quiser mantê-lo à distância nesse estágio, isso já não será possível. Portanto, o desejo, kama, deve ser mantido à distância desde o início, através do desapego, vairagya. Às vezes, o desejo, kama, e a raiva, krodha, tentam juntos atacar o homem. Portanto, eles devem ser mantidos sob controle desde o início. Se não pudermos controlar o desejo e a raiva, não poderemos conquistar a graça de Deus. Sairá. Sairá. Algumas coisas aqui me chamaram a atenção, uma que foi essa questão que ele fala, quantas vezes a gente não deixa mais qualidades, né? Quando a gente não dá boas-vindas na qualidades, né? Algo assim. Um parágrafo acima desse que está sendo exibido. E aí me veio isso, que a gente às vezes pensa em desapego, né? Desapego, a gente pensa em desapegar das coisas boas, como se a gente não tivesse coisas ruins, né? Interessante, né? Pensar nisso, né? A gente muitas vezes pensava,
desapegar das coisas, né, dos meus bens, ou desapegar da família, desapegar enfim, de qualquer coisa, né? Na verdade, existem muitas coisas que ainda antes disso para serem desapegadas, né? Como ele colocou, a gente recebe com alegria, né? As boas qualidades, oriundas aí dos desejos nutridos desde outras vidas, muitos deles inconscientes. A gente não tem nem acesso assim, consciente a esses desejos. A gente não sabe da existência deles, mas eles estão atuando em nós. Interessante, né? Que aí ele fala dessa questão desses desejos, né? Gradualmente desenvolve o azedume, né? E aí eu me veio assim às vezes a gente tem angústias que a gente não sabe de onde vem, que pode ser de desejos de vidas passadas, de desejos que a gente traz, né? Na memória, e que já criaram esse azedume e a gente nem sabe o que é, né? Que a gente tem essa sensação ruim, às vezes. Então, quanto é importante, é como se a gente estivesse trazendo, como se a gente tivesse capinado um terreno, vamos dizer assim, só que a gente não jogou fora nada. A gente vem trazendo aquele fruto, aquelas ervas todas da capina, né? Vai trazendo de vida após vida, né? Aquele acúmulo de coisas que já não servem para mais nada, que já nem serviam antes, na verdade. A gente que criou essa falsa noção de necessidade. Sairão. Sairão. O que eu penso aqui é que a gente tem muita sorte de estar no caminho espiritual, né? De Deus ter colocado a gente nesse caminho, né? Porque a gente vive de forma inconsciente desses desejos, né? Que só a mim mesmo aqui fala, que a gente já traz de outras vidas, né? Desejo e raiva. A raiva está muito associada também à frustração, né? Do desejo. Mas se a gente né, vê a nossa vida, pelo menos a minha, né? Até começar a trilhar o caminho espiritual, não tinha consciência de nada disso, e a gente deixa simplesmente fazer morada na gente, esses desejos, e fica cultivando eles, e acha que tem razão quando está com raiva de alguma coisa, né? Porque o ego, né? Está sempre a gente se defendendo, né? A gente sempre achando que a gente está certo, seja nos desejos que a gente cultiva, ou seja, na raiva que a gente sente por alguma coisa ou alguém, né? Quer dizer, é uma vida mesmo inconsciente. Se a gente não tiver essas orientações, a gente vê que a maioria das pessoas, né, muita gente à nossa volta vive assim, né? Ontem mesmo estava conversando com uma colega de trabalho, ela está sempre bem, ela é portuguesa, sempre sorrindo, tem um jeito assim todo bem angelical. Desde que eu conheço, eu falo assim, chama atenção porque ela parece ser uma pessoa sempre de bem com a vida, sabe? Sempre alto astral, né? Aí eu até conversando com ela, que ela me deu carona e tudo, eu falei assim, eu acho você uma portuguesa diferente, porque eu vejo os portugueses são sempre reclamões, reclamam de tudo, e você parece estar sempre bem, sabe, alegre, um alto astral, contrasta muito, né, com as pessoas aqui, porque é verdade, estão sempre reclamando, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa assim de quem vive mesmo, inconsciente, né? Porque acha que tem direito de reclamar de tudo. É um país
bom, um país muito bonito, que tem de tudo, e as pessoas estão tristes, mal-humoradas, isso é o quê? Esse peso aí, né? Acho que a gente não desapega de desejo, de raiva, sabe? É esse binômio aí, eu vejo assim. Então, só tenho a agradecer a Swami, Sairam. Sairam. Também acho muito interessante que ele aqui vai ensinar a gente como atacar, né, esse binômio. E ele fala que tem que manter sob controle desde o início. Isso é muito importante, né? E isso é um sadhana, na verdade, né? E só pode fazer isso quem está consciente, né, desse funcionamento. Do contrário, não, a gente deixa entrar mesmo, né? Por isso é importante o conhecimento espiritual. Sairam. Sério. Eu sinto aqui que o primeiro passo para a gente compreender isso é a gente mudar a forma como a gente vê as coisas, né? Porque é muito comum a gente justificar a nossa raiva, apontar, né, para alguma causa externa que produziu a raiva e a gente se sente justificado de sentir raiva e de expressar raiva. E em relação ao desejo, a mesma coisa, né? Então, num primeiro momento, né, a gente não simplesmente, né, assim, aceitar a coisa sem uma reflexão, né, a gente tem que compreender, né, o que que é o desejo, o que que é a raiva, e o que que o desejo e a raiva ocasionam, onde que eles nos levam, né? A gente vai descobrir que o lugar onde o desejo e a raiva nos levam não é o lugar onde nós queremos ir. E a gente pode começar a pensar diferente em relação ao desejo e à raiva. Que até por uma questão cultural, né? A gente aprende desde criança a buscar a satisfação dos nossos desejos e alimentar nossos desejos, nossos sonhos, nossas esperanças, né? Então, quando a gente é confrontado com um- esse tipo de discurso, a gente tem que compreender bem, né, o que que ele está dizendo. E é a melhor forma de a gente compreender bem o que ele está dizendo, é a gente mergulhar profundamente, né, nessa questão. É,
o que eu sinto, assim, de um modo geral, assim, que quando Sai Baba, outros sábios, né, falam sobre o desejo, eles apontam para o fato da transitoriedade do mundo e da transitoriedade de tudo que o mundo pode oferecer. Então é como se eles estivessem dizendo assim, olha, não aposte nesse cavalo. Não, não coloque, né, a sua felicidade, não deixe que sua felicidade dependa de coisas transitórias que vão passar e aí para onde vai a sua felicidade, né? E aí você começa a buscar, né, valores que são eternos, né, que não são transitórios, que não vão passar, né? E isso te leva a uma reflexão sobre o que que é eterno e o que que não é, né? Daí você chega naquela reflexão, o que que é átoma e o que que é anátoma, que é basicamente isso, né? A realidade e a irrealidade. Está muito ligado à eternidade, à transitoriedade das coisas. Então, isso, na verdade, uma jornada assim, interior muito profunda, né? Não é simplesmente uma questão de você mudar um comportamento externo, assim, né? E, e pronto, acabou, né? Pode até fazer isso no início, mas, né, depois você vai ver que a coisa vai se desenvolver, não vai parar por aí. Sério. Sério, eu vou ler mais um pouco. Diz o ditado: os bois que não estão amarrados ao jugo, um cavalo sem freio, um carro sem freios e uma vida sem controle dos sentidos são muito perigosos. É por isso que o controle dos sentidos é muito necessário. Patanjali Maharishi expressou a mesma opinião em seu aforismo: Yoga é a restrição dos impulsos ou agitações mentais. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Os impulsos ou agitações mentais, Chitta Vrittis, não devem ser deixados vagar livremente. Eles devem ser permitidos prevalecer apenas na medida do necessário. Pela expressão ilimitada desses impulsos ou agitações mentais, Chitta Vrittis, uma pessoa se torna mentalmente perturbada. Para qualquer coisa, deve haver um limite. Um pequeno exemplo. A temperatura normal do nosso corpo é 36 graus e meio. Se a temperatura subir para 38 graus, isso significa que você está com febre. Então, quando a temperatura está normal, isso é um indicativo de boa saúde. Caso contrário, é um indicativo de doença. Similarmente, a pressão arterial em nosso corpo deve ser 120 por 80. Isso é perfeitamente normal. Quando a pressão for 150 por 90, isso é uma indicação de doença. Nossa frequência cardíaca normal é de 72 a 75. Se ela ultrapassar esse limite, isso é indicativo de alguma doença. Nossos olhos também podem ver uma quantidade limitada de luz. Quando há um excesso, a retina do olho queima. O mesmo acontece com nossos tímpanos. Eles podem ouvir o som até certo ponto. Assim, toda a nossa vida é como uma sociedade limitada. Se essa sociedade limitada for administrar negócios ilimitados, haverá perigo em algum ponto ou outro. Portanto, devemos nós mesmos estabelecer um limite razoável
e passar a nossa vida em felicidade. Isso é chamado de disciplina. A disciplina ajuda o homem a progredir. Sem limites, o homem se torna um animal. Vou reler. Diz o ditado: os bois que não estão amarrados ao jugo, um cavalo sem freio, um carro sem freios e uma vida sem controle dos sentidos são muito perigosos. É por isso que o controle dos sentidos é muito necessário. Patanjali Maharishi expressou a mesma opinião em seu aforismo. Yoga é a restrição dos impulsos ou agitações mentais. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Os impulsos ou agitações mentais, Chitta Vrittis, não devem ser deixados vagar livremente. Eles devem ser permitidos prevalecer apenas na medida do necessário. Pela expressão ilimitada desses impulsos ou agitações mentais, Chitta Vrittis, uma pessoa se torna mentalmente perturbada. Para qualquer coisa, deve haver um limite. Um pequeno exemplo. A temperatura normal do nosso corpo é 36 graus e meio. Se a temperatura subir para 38 graus, isso significa que você está com febre. Então, quando a temperatura está normal, isso é um indicativo de boa saúde. Caso contrário, é um indicativo de doença. Similarmente, a pressão arterial em nosso corpo deve ser 120 por 80. Isso é perfeitamente normal. Quando a pressão for 150 por 90, isso é uma indicação de doença. Nossa frequência cardíaca normal é de 72 a 75. Se ela ultrapassar esse limite, isso é indicativo de alguma doença. Nossos olhos também podem ver uma quantidade limitada de luz. Quando há um excesso, a retina do olho queima. O mesmo acontece com nossos tímpanos. Eles podem ouvir o som até certo ponto. Assim, toda a nossa vida é como uma sociedade limitada. Se essa sociedade limitada for administrar negócios ilimitados, haverá perigo em algum ponto ou outro. Portanto, devemos nós mesmos estabelecer um limite razoável e passar a nossa vida em felicidade. Isso é chamado de disciplina. A disciplina ajuda o homem a progredir. Sem limites, o homem se torna um animal. Sairam. Sairá. Entendo que aqui ele está colocando a necessidade, né? Assim, não é necessidade seria a palavra, não, mas a importância dos limites, né? Ele já deu um exemplo também da questão das margens do rio, né? Que fica bem claro, né? Que se um rio não tem as margens, né? Que não dá aquele limite, causa uma inundação, né? E também a gente deve, então, botar um limite, né? Fazer esse limite dos desejos, da raiva, né? Limitar isso que nos causa tantos danos, né? Que acaba nos atrasando na nossa jornada, que faz com que a gente fique rodando, né? Repetindo esse ciclo. E aí, para mim, assim, é bom para pensar, para reflexão, justamente, né? De o que é o limite, né? Até expandindo, né? Não só para desejos e raiva, né? Mas para o cotidiano da nossa vida, né? A importância da gente ter o limite por disciplina, né? Não assim, o limite para não para criar, não para engessar, né? Mas para organizar, vamos dizer assim, né? Ajustar o rumo. Como quando você quando eu, por exemplo, eu dirijo, né? Até gosto de dirigir assim,
de um lugar para o outro. Mas se eu vou de um ponto ao outro, eu traço, geralmente eu costumo traçar o menor trajeto. Às vezes nem é o mais agradável, geralmente eu costumo traçar o menor trajeto, né? Mas mesmo quando eu vou pelo mais agradável, eu não estou indo para o lado oposto, eu estou sempre indo na direção do meu objetivo, né? Então, acho que tem um pouco a ver esse limite, né? Existe caminho para o outro lado? Existe. Ele está disponível? Ele está disponível. Mas o meu objetivo é para o outro lado? Não. Então, eu não vou para ele. Simples assim, né? Então, entender isso também na vida cotidiana, né? Por que eu me deixo dispersar tanto se essas dispersões não são o meu ponto? Né? Porque eu me deixo levar, às vezes, por uma raiva, por uma coisa mais, um ímpeto assim, que vem, de repente, de brigar, né? Se a minha direção, o amor, é a compreensão, por que eu estou indo para esse caminho oposto? Sairá. Sério. É interessante que Sababa coloca isso aqui, essa questão dos limites, da disciplina, no contexto do controle do desejo e da raiva, né? E é o que está importando aqui para ele, né? Porque tem muitas pessoas, e muitas vezes nós mesmos, né? Temos, somos disciplinados em muitas coisas, né? No entanto, se nós damos livre expressão, né, ao desejo e à raiva, nós estamos sendo o que, como ele está falando aqui, como animais, né? Mesmo que em muitas coisas nós sejamos disciplinados, né? Enfim,
Lembrei daquele discurso de Jesus, né, que fala do Sermão da Montanha, que fala, chama atenção para muitas situações em que as pessoas ali seguiam exteriormente regras, até com muito entusiasmo, mas que ele estava mostrando que aquilo não era o que importava para ele, né? O que importava para ele era o nosso coração, nosso sentimento, nossas intenções, né? Isso daí é o que realmente importa, que é a nossa verdade, né? Então, você coloca a questão da disciplina dentro desse contexto, né, do controle do desejo e da raiva. Taira. Saira, vamos continuar então? Você deve fazer esforços para controlar e conquistar esses formidáveis inimigos, o desejo, kama, e a raiva, krodha, em sua vida. Esses inimigos não são externos. Como pode uma pessoa subjugada pelos inimigos internos conquistar os inimigos externos? Portanto, primeiro tente subjugar os inimigos internos. Então você poderá facilmente conquistar os inimigos externos. A Bhagavad Gita estabeleceu o fato de que o desejo, kama, e a raiva, krodha, são os principais inimigos da liberação, moksha. Nós discutiremos amanhã sobre outro inimigo interno muito importante, a saber, a inveja, a súria. O discurso termina aqui, eu vou reler. Você deve fazer esforços para controlar e conquistar esses formidáveis inimigos, o desejo, kama, e a raiva, krodha, em sua vida. Esses inimigos não são externos. Como pode uma pessoa subjugada pelos inimigos internos conquistar os inimigos externos? Portanto, primeiro tente subjugar os inimigos internos. Então você poderá facilmente conquistar os inimigos externos. A Bhagavad Gita estabeleceu o fato de que o desejo, kama, e a raiva, krodha, são os principais inimigos da liberação, moksha. Nós discutiremos amanhã sobre outro inimigo interno muito importante, a saber, a inveja, a súria. Prashant Nilayan, 12 de agosto de 1984. Sairá. Iran. É interessante que ele coloca aqui a importância de conquistar os inimigos internos e não os inimigos externos. Quer dizer, se a gente não tem a força interna de quem conquistou, né, seus inimigos internos, como é que a gente vai conquistar externamente, né, algum inimigo? É muito. Não, essa é uma verdade. A gente está o tempo todo preocupado com o externo, mas a gente não vê que o externo ele é um reflexo do nosso interno, né? Da mesma maneira, a gente tem que conquistar a paz internamente, não é lutando com armas contra os outros, né? A gente precisa perceber o que se passa na nossa vida, o que se passa dentro da gente. A conquista é de nós mesmos, né?
A gente tem que vencer a nós mesmos. Sairã. Em Sairã. Esse ponto me fez lembrar de uma coisa que eu vim refletindo nessa semana, que é a nossa expectativa de que os outros tenham uma perfeição que a gente mesmo não tem. Porque refletindo sobre isso, a gente não tá tão perfeito assim, então eu não vou mais fazer com essa pessoa, então eu não vou mais ir nesse lugar, então eu não vou fazer, né? Não vou comprar mais dessa marca, enfim, são muitas coisas, a gente exige muito do outro, e a gente não olha para nós mesmos, muitas vezes. Porque a gente se permite ter os defeitos, muitas vezes até sem observar, fazendo vista grossa, né? E que são esses inimigos internos, né? O Saibaba está falando, ou são gerados por eles, né? Esses defeitos. Então, como é importante mesmo a gente fazer, o Saibaba fala, se cada um olhar para si, se cada um fizer a reforma em si, o mundo vai ficar muito melhor. Enquanto eu estou apontando para o outro, eu não estou olhando para mim. Né? É o que eu falei da outra vez, né? Eu só estou indo o caminho, né? Se eu estou apontando para o outro, eu estou indo para outro caminho. Não estou indo para o meu caminho, eu estou indo para outro caminho. Então, observar esses inimigos internos meus e, e esse que ele fala, né? De depois você facilmente poderá conquistar os inimigos externos. Eu até fiquei pensando aqui se a gente realmente não vai facilmente conquistar os inimigos externos, ou a gente vai perceber que eles nem existem, né? Ou porque a gente vai ter mais capacidade de classificar, assim, observar e entender. Isso é inimigo, isso não é, isso vale a pena, isso não vale. Né? Uma vez que a gente está livre dos nossos inimigos internos, daquilo que esturva a nossa mente, daquilo que turva a nossa compreensão, né? A nossa capacidade de acessar a nossa consciência pura, né? A gente acaba tendo essa consciência toda manchada de conceitos, né? Desses desejos, raiva, muitas coisas. Então, talvez ao vencer os inimigos internos, a gente possa olhar com outros olhos para fora e ver que aquilo que a gente achava que era inimigo nem é. Não sairá.
Sairam. O Baba aqui, ele aponta que na Bhagavad Gita, né, fala que o desejo e a raiva são os principais inimigos da liberação. E isso é por quê? Porque quanto mais desejos a gente cultivar, mais a gente está enrolado no mundo, porque a gente tem que realizá-los, né? Então, a gente vai estar sempre envolto no mundo para realizar os desejos. E a raiva, né? Já escutei, né, outro mestre falando, mas especificamente o Pragyanananda, ela está muito associada à frustração do desejo, né? Eu acho também que está muito associada a essa coisa do controle que a gente quer ter, né? Sobre as coisas, sobre outros, que não deixa de ser um desejo frustrado, né? Não controlar alguma coisa ou alguém. Então, tudo isso nos faz ficar mais presos ao mundo, que isso está relacionado ao mundo, satisfazer os desejos. Porque para se liberar não pode se ter desejo. A gente tem que estar solto, livre, né, de desejos. E para isso a gente tem que praticar muito o discernimento, né? O questionamento, o autoquestionamento, para perceber a inutilidade, né? Ou a consequência de tudo isso e poder desapegar, né? Mas a gente só consegue desapegar quando a gente enxerga que não tem sentido dentro do nosso objetivo, que é a realização espiritual, né? Ou seja, fundir-se em Deus, né? Caminhar como um rio, né? Para fundir-se no absoluto, que tudo isso precisa ser mesmo deixado para trás, né? Desapegar. Sairão. Sairá. É, eu sinto que é isso mesmo. Em- a gente vai ter moksha no dia que a gente realmente desejar ter moksha. Enquanto a gente desejar ter outras coisas, a gente vai ter outras coisas. Tem no, no Devi Mahatmya, né, na conclusão da história, o rei e o comerciante, ambos obtêm a graça da deusa, né? O rei, ele deseja reconquistar o seu reino. Então, ele consegue reconquistar o seu reino. E o comerciante deseja moksha. Aí ele obtém moksha. Tem também uma história do Yoga Vassista. Dois reis vão para a guerra. Os dois reis são devotos de Saraswati, né? Um deles vence e o outro perde. Aí o... perguntam para Saraswati, né? Por que um venceu e o outro perdeu, se os dois são seus devotos, né? Ela diz que cada um obtém aquilo que deseja mais, né? O rei que venceu, ele desejou vencer, ele me pediu para vencer. O outro pediu moksha, ele vai obter moksha, né? Não significa que você não possa, né, vencer e obter moksha, né? Trago um terceiro exemplo para ilustrar aqui no Ashtavakra Gita, rei de Anaka, um rei poderosíssimo, né? E
recebe a instrução espiritual, obtém moksha, mas não nem por isso deixa de ser um rei poderosíssimo, continua cumprindo suas funções e continua fazendo coisas que o rei fazia, né? Derrota seus inimigos, etc. E, enfim, essas escrituras, né, tem inúmeros exemplos, né? Mas o fato é que a gente obtém aquilo que a gente deseja, né? Daí a importância da gente desenvolver o nosso discernimento, né? Para que a gente saiba o que a gente realmente deseja, né? O que eu sinto assim é que no exato momento em que a gente deseja moksha e nada mais, a gente tem moksha. Enquanto a gente quiser ter outras coisas, a gente continua jogando esse jogo, né? A nossa liberdade, enquanto Atma, né, ela é plena. Sairá. Sairam. Achei interessante, né, Rubens, lembrar o rei Janaka. O rei Janaka também, embora fosse um rei, ele tinha completo desapego. Ele cumpria as suas funções, mas ele não tinha apego. Tem várias histórias, né, dele. Tem uma que o Baba conta, de que ele estava junto com o mestre, né, e o mestre, e tinha os outros discípulos, e o mestre, né, parecia ter um favoritismo com relação a ele. E os discípulos estavam enciumados, né? E achavam que podia ser por várias razões, sobretudo porque ele era o rei. E aí o mestre conta lá, inventa, né, uma história, né, de que fala que o reino estava, enquanto ele estava lá ensinando, não sei o quê, de repente ele fala que o reino está se incendiando. E o rei Janaka ficou ali imóvel, entendeu? Escutando o mestre, né? Aprendendo ali o que ele estava ali no momento, né? O que ele estava a fazer, e os outros que, né? Pobrezinhos foram correr atrás lá das suas pequenas coisas para salvá-las, e ele ficou ali imóvel, né? Então, aí o mestre provou por que ele tinha uma não, uma preferência não é a palavra, não é um especial cuidado, carinho com o Janaka, porque ele era o único que estava totalmente ali e estava desapegado da, né, das coisas materiais, né, no caso do seu reino, né? Estava mais interessado mesmo nos ensinamentos do mestre e em obedecer o mestre. Então, eu me lembrei também aqui de uma. Hoje eu estava escutando um vídeo de é um professor, doutor, um doutor, né? Acho que não sei se ele dá aula, que estudou nas universidades do Baba, então tem várias experiências com o Baba, e ele estava aqui contando, o vídeo até ele fala sobre Hanuman. O vídeo é sobre as experiências que ele tem com Hanuman. E aí ele fala no vídeo que uma interação que ele teve com o Swami, e que o Swami falou para ele, agora eu não me lembro se era só ele ou se eram os estudantes, né? Acho que os estudantes, que eles não deviam pedir nada a Deus, porque Deus estava no coração deles, né? Que é onde é o escritório de Deus, é no nosso coração. Então a gente pode ir lá e falar com Deus, mas que a gente não devia pedir nada a Deus, porque Deus
Ele só me fala, não peçam nada porque eu posso estar naquele momento de dar e dar a vocês o que vocês pediram e vocês ficarem a vida inteira com uma sobrecarga absurda e não ser feliz por causa daquele pedido. A única oração que vocês devem fazer é o Samasta Loka Sukhino Bhavantu, né? Que todos os seres, né? Todos os mundos sejam felizes. Façam só essa oração o tempo todo e vocês vão ser felizes e vão ter toda a vitória nas suas vidas, né? Então, ele enfatiza muito esse ponto, né? Assim, no momento, já no final do vídeo, um vídeo de 20 e poucos minutos, em que ele diz que Swami falou isso, não peçam nada, não peça nada, porque se eu estiver naquele momento de dar, eu vou dar, e você pode comprometer a sua vida inteira, né, com infelicidades e cargas desnecessárias. Façam apenas essa oração. Então, é isso que, né, a Swami ensina, não é a primeira vez que eu escuto, mas eu escutei hoje e fiquei pensando, né, é a hora já, né, de botar em ação e parar com esses pedidos, desejos de quem não tem a visão, entendeu, daquilo que é bom para a gente, que a gente não sabe o que é bom para a gente, a verdade é essa, a gente pede porque a gente acha que é. Também ele fala, né, que Swami falou para eles também, tudo que aconteceu no passado de vocês foi o melhor para vocês. Tudo que acontece no presente de vocês é o melhor para vocês. E tenho essa convicção, e tudo que vai acontecer no futuro de vocês é o melhor para vocês. Então, o Swami não está preocupado com as coisas que vocês carregam ou passam, os sofrimentos, as dores, os desejos durante a sua vida. A única coisa que o Swami está preocupado é que vocês vieram, né, do Atma e tem que voltar para o Atma. Isso que o Swami está trabalhando em cima. Tipo assim, ele falou isso. Né? Além das experiências, né? São coisas que ele vai falando assim também, né? Mas o vídeo é bonito, ele fala das experiências, em específico com Hanuman, que ele tem umas experiências bem bonitas. Saira. Eu conheci esse devoto. No último dia que eu estava em Prachante, por isso que eu até assisti o vídeo quando o YouTube me mandou o vídeo. Nunca tinha mandado. Porque no último dia que eu estava em Prachante, dessa última vez, eu estava jantando com uma amiga e essa amiga, ele ligou para essa amiga e que precisava falar com ela, precisava muito falar com ela. E ela falou, a gente está jantando aqui no Sai Tower, se você quiser, vem. E ele veio e ele conversou com a gente, ele é muito animado, tem muita Shakti. Ele conversou muito com a gente, aí eu conheci ele nesse dia, o Dr. Deepak. Ia falar alguma coisa que eu já esqueci com relação a ele. Então, por isso que eu até assisti o vídeo dele e gostei muito, Saira. Sério. Depois, se puder, manda pra gente o link desse vídeo, sério. Sério. Acho que a gente vai terminar, então. Bem bacana. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam mrityurmukshiyamamritate Om Shanti Shanti Shanti